sobre essa partida. A gente está aqui com ele, o professor Oliveira Canindé, que depois desse resultado acabou tendo seu contrato rescindido com o Clube do Remo. Canindé, muito obrigado por estar presente aqui no GE na Rede. A gente tem uma satisfação enorme de contar contigo aqui. Acho que é a primeira entrevista de vídeo, assim, ao vivo, depois dessa mudança, né? Então, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte: como foi esse acerto? Que avaliação você faz da sua passagem pelo Clube do Remo, que na prática, desde que você chegou em Belém, não chegou a completar um mês, ia fazer um mês agora, se eu não me engano, dia 13? Dia 13. Então, eu acho que foi proveitoso, né, o período que eu tive aqui, trabalhar numa equipe com uma torcida maravilhosa, né, que é sensacional, o ambiente, muito bom. Mas, infelizmente, as coisas não fluíram da maneira que eu esperei e eu teria muitas dificuldades para fazer as coisas andarem da maneira que eu gostaria. Então, eu acho que dificilmente eu conseguiria. Muito difícil eu conseguir. Se eu conseguisse, teria que acontecer muitas coisas e isso aí acarretaria muitas dificuldades para o próprio clube. Então, foi melhor que eu saísse. Eu acho que a medida foi acertada, entendeu? Então, vida que segue. Torcer para que o Remo siga firme, né, em busca do acesso e que eu siga a minha vida normalmente. Mas quais foram essas dificuldades, Canindé, assim, especificamente? O que atrapalhou o teu trabalho e o que ainda continuaria atrapalhando para a sequência da Série C? Não, veja bem, eu não fiz as contratações que tem dentro do clube. As características que eu trabalho geralmente são bem diferentes, né? E, no entanto, eu tenho características que eu teria dificuldades de, né, encaixar. Eu teria muitas dificuldades. Eu fui fazendo um arranjo, de alguma maneira, tentando aproveitar o que tínhamos de melhor, mas em cima das características que eu trabalho, eu teria dificuldade de, sabe, de que os atletas assimilassem e que essas características casassem com aquilo que eu quero. Então, teria dificuldades. Não teria como você contratar, né? Não tem mais como, porque está preenchido as vagas que teríamos, né, para as inscrições, e você teria que ir do jeito que está, entendeu? Tem muita gente, às vezes, para um setor e falta em outros. Né? Então é complicado você fazer um trabalho e tentar, da maneira que eu trabalho, fazer as coisas fluírem ou andarem, porque você trabalha para um clube que tem uma torcida imensa. Eu acho, na minha cabeça, né, é covardia você jogar com uma torcida tão grande quanto a que o Remo tem e você se colocar atrás para dar bico e com receio de jogar. Eu acho que o Remo tem que jogar. Eu acho que o Remo tem que ter alegria, eu acho que o Remo tem que fazer a torcida jogar junto com o clube, eu acho que tem que levantar, tem que empolgar, tem que motivar, e eu acho que o time tem que jogar para convencer e fazer, eu não digo espetáculo, né, mas jogar da maneira que o torcedor quer. Canindé, enquanto treinador, a gente faz uma leitura de jogos aí da forma como tu gosta de armar os teus times, a gente vê que você gosta de lançar 3 atacantes, gosta de abrir uns alas. Não há material no Remo hoje para o Remo jogar de forma ofensiva? Ofensiva ontem eu joguei ofensivo, né? Mas da maneira que eu trabalho, por exemplo, eu vou sair jogando, eu posso perfeitamente trazer um volante para o miolo da zaga, abre os 2 zagueiros, entendeu? Adianta os 2 laterais e os extremos entram para trabalhar como atacantes. Eu não tenho como fazer isso. Os meus extremos só jogam abertos, eles não entram, eles não fazem isso. Por isso que no segundo tempo eu fiz a mudança que eu fiz. Eu saquei o Pimentinha, né, que não estava mal no jogo. Eu saquei por quê? Porque eu adiantava o Daniel, trazia um volante, centralizava um outro e deixava o Flamel e o Eduardo flutuando com liberdade para chegar, como se fossem 2 meias armadores ou 2 volantes saindo de trás, com qualidade, porque o Eduardo muitas vezes vai armar. Então você chegaria com esses homens, com 2 homens abertos. E eu tive dificuldade, porque por um lado eu ia com o Daniel, mas por outro lado eu tenho um Edgar que só joga ali. Não tem como você fazer, não existe possibilidade. Então no primeiro tempo, no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Daniel passou mal, começou a provocar e não tinha condição de seguir. Aí eu não tive outro caminho que não colocar, do jeito que eu imaginei, o Gabriel e deixar o Ilailson mais na lateral, cuidando mais daquele setor. Só que eu não tive mais as jogadas de fundo, porque não tem um cara que vai para o fundo. Porque eu tenho o Luiz Eduardo, que é muito bom jogador no jogo aéreo, né? E faz o pivô e segura. Só que eu tinha dificuldade de chegar por dentro e também por fora devido à saída do Daniel. E, Canindé, você falou ainda agora sobre a questão do elenco e de não ter exatamente as peças da forma que você gostaria, para o estilo que você gostaria de que o Remo jogasse. Mas assim, antes de você chegar, deu tempo de saber mais ou menos o que era o elenco? Ou na primeira conversa que você teve com a diretoria, talvez tenham lhe prometido que ia haver mudanças e isso acabou não sendo cumprido? Ou não pôde ser cumprido por questões de mercado? Não, na verdade eu vim porque eu quis vir, né? A diretoria me convidou. Sou muito grato pela oportunidade, eu agradeço muito, principalmente a Milton Campos, né, que é um cara que
ajuda muito ao clube, que é um cara correto, foi muito correto comigo também. E eles não me prometeram nada. O que eles queriam? Acesso. O que eu queria? Acesso. Né? Você não vem para um clube desse tamanho para querer passar de passagem. Você não quer, você quer fazer história. E eu falava para o grupo, vamos fazer a história aqui, vamos arrebentar, vamos subir esse time, vamos colocar o time onde ele precisa estar. E é o que eu queria. Mas você só consegue caminhar com resultados positivos. E infelizmente nós não tivemos tanto assim, foram 4 jogos, né? As coisas não fluíram, não caminharam da maneira que eu imaginei. E eu teria dificuldade sim para fazer as coisas andarem da maneira que eu queria. Então, como não tem jeito, é melhor que eu saia e que venha um outro e consiga, né, tentar pelo menos fazer com que as coisas andem. Então, assim, só para a gente deixar bem claro, essa tua saída foi uma coisa que foi de comum acordo entre você e a diretoria ou foi uma decisão deles que eles te comunicaram e você acatou? Porque o teu retrospecto foram 4 jogos, desses 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. É até uma amostragem pequena para a gente avaliar como foi essa passagem no Remo, né? Na verdade, como o que nós conversamos é o seguinte, o time ficou tanto tempo na Série D, né, que a expectativa foi tão grande em cima da possibilidade de você chegar entre os primeiros, né, virar o turno, né, entre os primeiros, no segundo lugar, que era o que nós imaginávamos, vencermos e irmos para o segundo lugar. E de repente não aconteceu. Como não aconteceu, eles, ao invés de olhar para frente, ele olha para trás. Então, os caras encostaram na gente, entendeu? Então ficaram com receio de acontecer do time não andar e atrasar, né, e de repente o time voltar para a Série D. Né? Tranquilo, não tem problema nenhum, não tenho mágoa de ninguém, muito pelo contrário, sou grato ao Clube do Remo, sou grato pela oportunidade que me foi dada e sou grato também por ter trabalhado no clube com uma torcida tão fantástica como o Remo tem. É maravilhoso, por isso que eu digo, é lamentável, né, você às vezes não ter um grupo que possa fazer, né, a alegria que o torcedor tanto espera, ou seja, um time que jogue, que tenha a alegria de jogar e traga o seu torcedor para jogar junto com você. Canindé, a gente recebeu perguntas de internautas, né, de pessoas que seguem Globoesporte.com.br e uma delas, não sei se conhece, é o Futebol Zoeiro, que é um perfil das redes sociais que brinca com um pouco do futebol paraense, mas ele faz uma pergunta que é até um pouco séria. Ele fala, o que tu acha das coisas que rodeiam o ambiente de trabalho no futebol do Pará? Eu vou especificamente para o Remo. A gente sabe que internamente o Remo tem problemas. Né? Estava com 2 meses de salários atrasados, conseguiram pagar uma folha. A gente sabe que alguns jogadores no ambiente extracampo atrapalham, de repente, o trabalho. Tu sentiste isso também, que esse ambiente fora de campo atrapalha ou atrapalharia o teu trabalho? Atrapalharia. Sem dúvida que atrapalharia, porque da maneira que eu trabalho é muito intenso. É muita entrega, entendeu? Então, se você não tem para dar, como é que você vai retribuir o que os outros esperam de você? Você não tem, você se desgastou, como é que você vai fazer? Então, eu teria dificuldade sim, né? E muitas. Então, sabe, eu acho que a coisa já está dentro. Não tem como você mudar mais o que está ali. Então, deixa do jeito que está ali, eu vou para outro rumo, buscar um outro rumo para mim, porque na sequência a tendência é que as coisas também clareiem e as portas se abram, entendeu? Então não adianta eu bater com o que já está feito. Para complementar, tu és um treinador que tem um perfil um pouco diferente do Josué Teixeira. O Josué se metia muito nessa situação extracampo do Remo. E se eu não me engano, posso estar enganado, quando você chegou aqui, você falou que esse não era o teu papel, que você iria trabalhar muito mais na questão dentro de campo. É isso mesmo? Tu não te preocupava muito com essas questões extracampo? Não que tu não te preocupava, mas tu... Não se envolvia? Não se envolvia, procurava deixar isso de lado? Sem dúvida. Eu sou campo. Eu sou trabalhador, eu sou de trabalhar dentro do campo. Meu trabalho é ali. Então eu vou fazer a minha parte. Se está alguma coisa errada, quem é o responsável? Né? Eu vou conversar com você. Olha, está acontecendo isso. Mas a responsabilidade é sua, não é minha. Então eu faço a minha parte, você faz a sua. Então se cada um cuidar da sua parte, a tendência é que as coisas fluam com mais facilidade. Porque não vai aparecer, se eu fosse me meter e as coisas fossem resolvidas de imediato, seria muito bom. Mas não é. Vai criar transtorno, vai criar picuinha, briguinhas. Então isso aí não vai ajudar. Então eu vou fazer a minha parte da melhor maneira possível, tentar conscientizar o grupo que o caminho é esse e para que nós façamos o nosso melhor e as coisas aconteçam. É assim que eu penso. Agora, isso aí não vou me furtar de conversar com o dirigente, né, com quem quer que seja,
para ver o lado do atleta, como muitas vezes a gente teve que fazer. Canindé, a gente ainda agora estava falando de duas questões, de salário atrasado, e o Gustavo mencionou o José Teixeira, o ex-treinador do Clube do Remo, que por sinal ainda continua em Belém hoje, está tendo uma reunião para negociar os vencimentos dele, para ele poder receber. Como ficou essa questão do acerto salarial contigo após esse cumprimento desse contrato? Você também vai fazer que nem o José, vai ficar aqui em Belém e vai esperar até você receber, ou tu pretende voltar para casa, para o Ceará, de onde você é? Não, eu fiz um acerto, né? Ficou de levar umas promissórias, umas coisas assim para adiantar. Eu vou embora, né? Se dependesse de mim, eu já teria ido, entendeu? Eu vou para casa, eu sempre falo, eu vou para o melhor lugar do mundo. Eu vou para minha casa, cara. Eu vou para minha casa, conviver com a minha esposa, minhas filhas, né? Vivo bem, graças a Deus, tranquilo. Chegar em casa, minhas bicicletas estão esperando para eu pedalar, pegar ali a orla, andar em Fortaleza, eu vou viver a minha vida, entendeu? E deixar as coisas acontecerem, então daqui a pouco outras portas se abrem. Como eu falei, eu só lamento não ter tido ou feito com que as coisas andassem como eu gostaria, porque eu gostaria demais, né, por trabalhar para um clube de tradição como o Remo, com a torcida que tem, você não alegrar o teu torcedor da maneira que eu gostaria de alegrar. E Canindé, eu queria te perguntar, na verdade, eu até pensei agora em uma pergunta aqui que tu falaste dessa questão do Remo ter esse potencial muito grande, de ser um atrativo até para treinadores, querem vir para cá para o Remo, para poder mostrar esse trabalho, porque existe esse potencial grande, né, de chamar atenção, a torcida de massa e tal, mas a gente tem visto que nos últimos tempos outros treinadores também têm saído do Remo, lamentando que não conseguem fazer esse trabalho, né? Eu queria que tu comentasse um pouco disso, do que tu pudesse falar, e também do ambiente dos jogadores do Remo. Existe um burburinho grande que o elenco estaria rachado, que tem jogadores ali que criam panelinha, ou que não estão a fim de treinar. O que tu pode falar disso? O que tu viste lá dentro? Não, eles trabalharam normal, não tem isso não, né? Eu acho que tem uma insatisfação ou outra, às vezes o atleta não vai, ou quando sai reclama alguma coisa, mas tudo isso é normal, não tem nada de excepcional, né? Faz parte do futebol. Agora, não pode, né? Às vezes, muitas vezes a gente pinta aquele ali é o ídolo, esse aqui é o cara, esse aqui é... Não pode ser dessa maneira, né? Tem que ser o conjunto. Quando você olha demais para um lugar, não existe Neymar, outros Neymar aqui, não existe. Existe o Neymar e o resto é tudo igual, entendeu? O que poderia ser diferente, eu acho, na minha concepção, seria o Eduardo. O Eduardo é um baita de um profissional, faz o dele, entendeu? Não falta treino, está sempre ali trabalhando normal. E não é simplíssimo, o cara na boa faz o trabalho dele sem nenhum problema. Então, tem que, eu acho que no mínimo, olhar para o profissional que tem ali. Você tem o Flamel que fica de fora, que muitas vezes o cara não está jogando, está no banco, mas merecia a oportunidade e às vezes não entra. E quando entra, faz a diferença pela qualidade que tem e, no entanto, fica de fora. Então, por que o cara que entra acha que é o cara? Não é, rapaz, tem que ser o conjunto, o grupo é que tem que funcionar. Por isso que eu te falei, quando eu tirei o Pimentinha para mudar o sistema de jogo, a maneira de jogar, foi para que eu forçasse o jogo pelos lados. O jogo vai deixar de ser aquele pequenininho, de você tentar fustigar ali, jogadas de contra-ataques, para ser uma situação em que você estava inferiorizado no placar e tinha que furar um bloqueio. Como é que você fura um bloqueio? Geralmente está fechado por dentro, você busca por fora. Então nós buscamos por fora. Só que na hora que nós mudamos, aí aconteceu de um dos nossos atletas passar mal e eu tive que mudar sem ter alternativas para continuar da maneira que eu havia imaginado. Agora, Canindé, tu estavas falando sobre o comportamento do Eduardo, que você citou ainda agora, que para ti era um atleta exemplar. A gente sabe que antes da tua chegada, ele teve desavenças com a diretoria e com o Josué, que era o treinador do clube naquela passagem. Parece que eu estou ouvindo falar de dois atletas diferentes, porque o Josué tinha uma opinião formada com relação ao Eduardo, isso não é segredo para ninguém, foi dito em coletiva, inclusive com o pessoal do Remo participando, e agora você está dizendo que ele era realmente um atleta diferenciado e exemplar. Essa conduta extra-campo do Eduardo, como é que você tem a falar dele, em relação ao envolvimento dele com o grupo e a doação dele no gramado? Foi um atleta que te surpreendeu positivamente, considerando o histórico que ele tinha antes de você chegar aqui? Olha, eu nem sabia, né, basicamente o que aconteceu com ele e o Josué. Pouco foi comentado quanto a isso. Então, comigo ele foi muito sério, um cara trabalhou bem, fez a parte dele, né? Não se furtava de conversar, de trocarmos ideias quando preciso, né? Então, não que a gente tenha conversado tanto assim, mas nas vezes que nós conversamos, né, e ele participava de tudo, é um cara que é um dos líderes dentro do grupo, né, e então todo mundo ouve o que ele fala, os próprios atletas, então ele seria um cara que você, né, que poderia servir de exemplo para os outros. Né? Eu não estou atrás do atleta perfeito,
dentro ou fora. Eu estou atrás do cara que chega ali dentro e resolve. Entendeu? Então ele não deixou a desejar quanto a isso aí. E quando saía também, como muitas vezes eu tive que tirar ele dos jogos, na boa. Entendeu? Eu via que ele estava desgastado, já estava, né, meio muito afônico, muito arrastado, não conseguia respirar direito. Eu tirava, colocava um outro. E na boa, entendeu? Não tinha essa celeuma toda. Então é questão de você saber que você faz parte de um grupo e que você não é um umbigo do mundo, que você não é o cara. Você é um dos caras, mas você não é o cara. Então é necessário que os grupos ou os atletas de futebol entendam que ele faz parte de um todo. Ele não é o todo, ele não é o cara que vai ser o centro do mundo. Então é muito importante que o torcedor também consiga discernir quem foi ídolo no próprio Remo. Que eu saiba, um dos maiores ídolos do Remo foi o Aguinaldo. Um cara excepcional, me ajudou, trabalhamos junto, entendeu? Uma pessoa fora do comum. Então, esse sim eu posso citar como um dos ídolos do Remo. Você vai na lojinha, tá lá a foto do Aguinaldo. Tá deixando o clube também, né? Eu acho que não deveria deixar, né? Eu acho que não deveria deixar pelo que ele representa para o clube. Mas eu sou eu penso assim, mas nem todo mundo pensa como eu penso. Eu cheguei, passei um mês, vou completar um mês, já estou saindo. Mas eu não lamento nada, né? Eu só agradeço pela oportunidade que eu tive. Lamento sim não ter feito com que a nossa torcida, a torcida do Remo, tenha tido a alegria, né? E se alegrado com o futebol praticado pela equipe. Isso não aconteceu. Canindé, a tua visão mesmo como um técnico, um treinador de futebol. O Remo vai para a terceira contratação de treinador nessa Série C e a gente sabe que essas mudanças mudam mentalidades, mudam dinâmicas técnicas e táticas. Pela tua passagem no Remo, pela tua visão, por esse pouco tempo, mas já um pouco envolvido com o clube, tu acha que essa situação, tanto dentro quanto fora de campo, o Remo tem condições de brigar por um acesso à Série B ou ainda não? Eu tomara que tenha. Eu vou torcer para que tenha. Porque se nós, por exemplo, mantivemos, né, até a virada agora, né, com possibilidade de chegar em segundo, e não aconteceu. E se ele mantiver essa mesma pegada, e com um pouco mais de sorte, ele vai conseguir, o treinador que chegar para o meu lugar. Tomara que ele consiga. Eu torço para o profissional. Como eu falo sempre, se as pessoas que acompanham o futebol tivessem noção da dificuldade que é você ser treinador de futebol, até o adversário te aplaudiria. Tamanha é a dificuldade que você tem em determinadas equipes, por ter que comandar às vezes dentro e às vezes fora e fazer um meio termo para poder as coisas andarem direito. Então é bem difícil, mas eu torço para que o Remo consiga, pela grandeza do clube e pela torcida que tem. Te chateou logo em seguida, rapidinho, Igor, logo em seguida a tua demissão, o anúncio da tua saída, o Remo já anunciar um novo profissional, no caso o Léo Goiano, para o teu lugar, isso de alguma forma te chateou? Não, em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, eu acho que não tem essa, entendeu? É assim mesmo, né? Eu acho que tomara que o Léo Goiano acerte, né? Já joguei algumas vezes contra o Léo, quando o Guarani de Sobral foi campeão da Série D, ele foi um dos adversários, né? Não, acho que na mata-mata. Então, eu torço muito para que ele acerte, para que ele dê certo e para que as pessoas envolvidas com o Remo ajudem, para que ele, consiga de imediato enxergar as coisas e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que um dos caminhos era o próprio Aguinaldo estar dentro do clube, porque o Aguinaldo conhece, né, os atletas, e o Aguinaldo é um cara muito centrado no clube, poderia ser um dos caras a ajudar, né, o Léo que está chegando. Mas mesmo assim, eu acredito que se o Léo tiver dúvida, ele pode conversar com o próprio Eduardo dentro de campo. O Eduardo é um cara que também conhece, está há muito tempo no clube e pode passar as coisas. Não que o cara vá falar mal desse ou daquele, mas simplesmente para que ele conheça melhor os atletas. E a comissão técnica está ali, pessoal muito bom de lidar, excelentes pessoas. Às vezes eu me empolgo mais em conhecer pessoas do que conhecer estados, ou cidades, ou lugares. Entendeu? Então eu tive a felicidade de conhecer pessoas maravilhosas dentro do Remo. Então, para mim foi ótimo ter passado esse período aqui, embora seja um período curto. Agora vem cá, você falou nessa entrevista já de problemas de reposição em campo e também disse que situações extra-campo podiam atrapalhar o desempenho do trabalho, não só teu, mas do treinador do Remo, né? Para o Léo Goiano que está assumindo agora, você acha que a dificuldade maior que ele vai ter está dentro das 4 linhas ou fora dela? Ele vai ter que administrar bem as duas, muito bem, mas ele precisa se preocupar dentro. Ele já vai ter um time basicamente armado, assim como eu peguei, né? Só que eu peguei com as características do Josué, né? Tentei mudar do meu jeito e tive dificuldades e não teria como fazer do meu jeito. Eu teria que fazer os arranjadinhos, como eu falei para vocês, e ele vai ter que dar o jeito dele para encontrar competitividade em cima da qualidade que ele tem.
E Canindé, falando um pouco do jogo de ontem, eu senti que o Remo teve pouca aproximação de jogadores, estavam muito distantes, isso dificultou na armação de jogadas, muitas vezes recorrendo a lançamento direto, ajustando a defesa, e também uma demora na recomposição defensiva. Demais. E aí eu queria te perguntar justamente sobre isso. Essa dificuldade, tu acha que foi uma questão, digamos assim, uma culpa do jogo, de como o Salgueiro estava se portando, ou foi uma coisa que tu estava acompanhando e foi essa dificuldade que tu tiveste de arrumar? Matou. Exatamente. É muito difícil. Você joga com 2 homens abertos, né? E essa bola precisa chegar no chão, porque no alto ele não tem caixa para brigar. Nenhum dos dois brigam, entendeu? O Edgar teria um pouco mais de força, mas ele não briga por essa bola. A bola tem que chegar embaixo para ele poder tentar no individual. A mesma situação acontece com o Pimenta. A bola precisa chegar mais no chão ainda do que nunca, porque ele não vai. Muito pequeno. Então tem muita dificuldade. Aí nessa situação você tem o Eduardo, que seria o meio de ligação, que muitas vezes vem. Por quê? Porque eu tenho dificuldade do passe dos volantes, na chegada, nessa aproximação. Quando você tem um atacante que muitas vezes a bola chega no alto e rifada para ele. Então ele tem dificuldade, porque se ele rifar no alto e ele brigar, essa bola vai cascatear para o Pimenta ou para o Edgar. A velocidade tudo bem, mas para brigar, para chegar, trombar e arrastar, os dois não vão. Então por isso que eu digo, se você mudar da maneira que eu estou falando para você, mesmo que você jogue no 4-1, com esse 1, entrando no meio da zaga, adiantando os dois, e faz esses homens entrarem, eles não vão entrar, eles vão ficar ali. Então não tem como você fazer. Se você joga com 4, do jeito que você tem aqui, 2 linhas, né? Uma linha, outra linha, e os dois aqui, eles vão, mas para recompor, vai demorar. Então é difícil você jogar com os dois. É muito difícil. Por isso que o próprio Remo tem alguns atletas que têm qualidade ali dentro. Você pode olhar para o próprio Gabriel, que faz o lado direito, faz o lado esquerdo. O Jaime, que faz o lado direito, faz o lado esquerdo e faz por dentro também. Então tem alguns atletas que poderiam fazer. Para quê? Para que você encontrasse mais força, mais pegada, entendeu? Mais competitivo, você ser mais competitivo com qualidade. Isso aí você vai com o tempo. Mas como tem algumas características que é difícil de você moldar, ainda mais quando o cara já passou dos 30, é complicado. Agora com os meninos novos que têm 20 anos, você consegue. Você vai moldando e faz, mas com o cara que já é rodado, você não consegue. Só para plagiando aqui o Paulo César, que jogou no Ceará, um lateral esquerdo, antigo, ele já tinha seus 29, 30 anos na época, e toda vez que ele ia cruzar, ele errava. Aí Carabina pegava no pé dele, Valdemar Carabina, pegava no pé. Paulo César, aí ele dizia, Paulo César, assim não, Paulo César. Aí ele dizia assim, professor, o senhor quer ensinar papagaio velho a falar? Rapaz, é difícil, cara. Então, o cara sendo novo, você ainda molda, trabalha, mas o cara já rodado, é difícil de você mudar características. E também, sem contar que pegaste o time no meio do campeonato, não teve um tempo de fazer uma preparação, uma pré-temporada, enfim, não foi o caso nesse momento, então também tem essa dificuldade de conseguir botar essas características no time. É muito difícil. Só para que você tenha uma ideia, quando eu saí de CSA, nós... terminou o Alagoano, fomos vice-campeões, sem investimento no grupo de atletas, porque o investimento seria na Série C. Só que eu saí porque nós perdemos o título para o CRB, certo? Aí nós fomos casando as características já dentro da competição de atletas que poderiam vir. Então, nós vamos trabalhar basicamente em 2 sistemas. No 4-1, né, que seria um mais fixo, tal, com atletas de velocidade pelo lado, com 2 volantes que joguem, um mais fixo, o homem de área, beleza. A outra situação seria você sacar um desses, né, e voltar para as 2 linhas normais. Então, seriam as variações que nós teríamos. E nós buscamos as características dentro de sair. Agora, dentro de sair tem a intensidade, a força, a ocupação de espaço, entendeu? A saída e a chegada com velocidade. Então, tudo isso você trabalha dentro das características que você quer, contratando quem você acha que é importante para você. Quando você chega, que você vai trabalhar no grupo, que você não tem isso, ou mesmo que você tenha e busque, e você não vai ter aquilo que você quer, não tem como você ficar malhando em ferro frio. Então é melhor você sair, que outro venha e tente fazer o que você não conseguiu. 2 perguntas em uma. Por que tu não optaste pelo Gabriel Lima como titular? Ele foi muito decisivo para ti, pelo menos em 2 jogos. E com relação às contratações, você indicou os jogadores, o Remo não contratou. Ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo que o Dudu, que está chegando aí o volante, você não teria ficado muito satisfeito, não pela contratação em si, mas porque você não teria sido ouvido na contratação. Queria que tu falasse um pouquinho do Gabriel e também dessas contratações. Eu acho o seguinte, o Gabriel seria um excelente nome para começar jogando. Poderia ter começado, foi trabalhado no segundo tempo do treino, eu mudei, Flamel, Gabriel, eu acho que foi o Rony o outro que entrou pelo outro lado, então tinha
Foi muito bem. E o Jackson, né? Lá atrás. Né? Tudo isso foi trabalhado. Só que acontece o seguinte, quem veio para resolver? É verdade. Entendeu? Então eu vou começar com o cara que... Porque se ele não corresponder, aí eu vou ter o Gabriel para cá. Aí eu espero no outro, o outro não correspondeu, aí eu vou ter o Jaime voltando para outra posição. Então eu teria várias possibilidades, né? Agora com o que eu quero. Entendeu? Sim. Pegada, disposição, ocupação de espaço, intensidade, eu vou ter. Mas eu ia comprar briga. Para eu fazer o que eu pretendia fazer, o que eu gostaria de fazer, eu teria que comprar briga. Então é complicado, não é tão simples assim. Né? Para eu mexer aqui, você está nesse tempo aqui, quer o destaque. Cara, é complicado, é complicado. Então, é difícil, entendeu? Só que eu sou dessa maneira. Eu gosto de pegada, eu gosto de chegada, eu gosto de jogador que se impõe, eu gosto que quando você chegar aqui, se quem manda aqui sou eu, entendeu? Então, xerifão. Não importa quem seja o adversário, eu cansei de jogar contra as equipes grandes. E meus times assim, eu digo, você não precisa mostrar quem você é. Chegue de mansinho e tome conta para ele saber quem você é. Você não precisa falar, mostre. E muitas vezes os meus times chegavam e diziam assim, ó, vamos botar eles na roda. Cara, eu digo, fique à vontade, pode bagunçar com o coreto. Então os meninos jogavam, cara. Então a mesma coisa eu falo pro meu time, vai lá e bagunça. Arrebente com o jogo. Mostre quem você é, mostre quem é o Clube do Remo. Entendeu? Alegra a nossa torcida. Mas falta, sabe, aquela substância, aquele algo mais, cara. Então, eu sinceramente, era para eu sair mesmo. Eu tenho que sair mesmo, eu tenho que ir para casa mesmo, né? Tem que vir um outro. Se não tivesse me mandado embora, eu teria com certeza pedido para ir embora. Eu ia embora de todo jeito. E eu ia hoje. Não tem jeito, cara. E as então, contratações? Assim, não, as contratações do Dudu eu não conheço. Como eu falo, não é porque eu não conheço o atleta que ele não seja bom jogador. Ele pode perfeitamente ser um excelente jogador. Mas só que eu indiquei alguns nomes e dentre esses nomes, isso aí nomes, a própria diretoria, de imediato fomos atrás, de repente nós não conseguimos esses nomes que eu queria. Então, eu não posso reclamar da diretoria quanto a isso. Então, como eles conhecem mais aqui do que fora, e os nomes que eu conheço também era muito pesado para nós, então é melhor que seja daqui, um exemplo, né? Porque não teríamos condições de trazer quem nós gostaríamos. Vou dar só um exemplo para vocês. Um dos jogadores, eu até cheguei a falar com o Milton, por exemplo, o Wellington César Santa Cruz era um dos nomes que eu queria, era Doriva, do Novo Horizontino, né? Jogou no Horizontino, prestado no Red Bull, era um excelente nome também, só que muito caro, né? Então não teria como. Outros jogadores que também é porque, assim, eu sempre trabalho com analista de desempenho, então eu quero que você faça uma relação, fique monitorando esses atletas, e aí você busca esses atletas para mim e vai guardando, de um por um, tá, laterais, tal, faça uma seleção. Depois você me dê os vídeos que eu vou estudando de um por um, para guardar para quando eu for, estiver em um determinado lugar, eu busco. Só que quando você vai, os caras tudo empregado, sinal que eram bons, entendeu? Então nós teríamos dificuldades para trazer devido ao preço. Oliveira, agora eu te perguntar o seguinte, você já falou que alguns atletas que você queria não puderam por N motivos aí. Mas agora que você sai do Clube do Remo, que tu está voltando para o Nordeste, né? Claro que está muito cedo, você ainda vai ver como é que o mercado está lá para se recolocar. Mas tem algum dos atletas do elenco do Remo hoje que tu gostaria de trabalhar novamente? Você pegando, por exemplo, um clube no Nordeste do Brasil, você diz, olha, vamos procurar aquele atleta com quem eu joguei no Pará, teria uma chance contigo? Quem do elenco do Remo hoje? Não, talvez eu seja até injusto, né? Mas eu gostei da minha zaga. Né? Eu acho que o próprio Tsunami é um menino excelente. Sabe, é um menino excelente. Até dói na gente você falar do menino. Ele é um menino bom. Sabe, trabalhador, correto. O cara não tá ali para errar. Errou algumas vezes, mas é da idade, aquela afobação, aquela ânsia de acertar. Mas é um excelente menino. Ele seria um dos nomes que eu digo para você. Do jeito que o time estava jogando ali, bastava colocar um lateral que aqui. Tsunami passaria a ser zagueiro, o Bruno central, lateral. Esse aqui já passaria a ser ponta. Então, de imediato, dentro do sistema, eu já mudaria por completo a característica da equipe. Só que eu teria que mexer em alguns lugares que não teria como mexer. Cara, é bem complicado. É aquele cobertor que ou cobre o pé ou cobre a cabeça, né? É complicado, cara. Então, eu para formar um time, para fazer um time, para produzir, para o Eduardo fazer gols, as mudanças seriam muito drásticas. Tá entendendo? Porque agora você tá vendo um jogador. E eu não gosto de trabalhar para um jogador. Eu trabalho para um time todo. Todo o time joga. Onde você vai, a bola passa, ela joga, sabe?
é como se a bola enganchasse no pé do time. Tucu, 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 ela sai, ela anda. Os meus times sempre foram assim. Eu lembro que uma vez eu treinando o próprio Limoeiro, que é um time do interior do Ceará, pequeno. Ele ficou entre os 4, arrebentando no futebol brasileiro. Na Série C. Não subiu, porque nesse ano só subiam 2. Senão ele teria subido. Mas a bola era como se ela enganchasse, ó, de pé em pé. O único destaque do time era Marciano, que jogou, acho que jogou aqui no Remo também. Jogou. E era o quê? O Marciano chegava e era o jogador mais caro na época. Ganhava R$ 1.200, se eu não me engano. Entendeu? Então era um time que jogava por música. Então Mas infelizmente não tenho, eu também não lamento. Eu só agradeço pela oportunidade que eu tive e pelo que eu vivi aqui. Tem uma pergunta que eu acho que a resposta é óbvia, mas para o torcedor do Remo nem tanto. Eu acho, não sei se foi na tua estreia, né? O Remo acabou vencendo, perdendo. Botafogo da Paraíba. Não sei se foi o segundo jogo, não lembro bem. Mas o segundo foi aqui contra o Moto, né? O Moto. Isso, tu pediste um pouco mais de aguerrimento ao time. Eu lembro na tua entrevista coletiva. E eu entendi uma coisa ali nas entrelinhas. Um time com Flamel, Eduardo Ramos, Pimentinha e Edgar é um time que é muito bom ofensivamente. Mas deixa a defesa desguarnecida. Nós tomamos 2 gols então, fáceis. se o torcedor pede muito esse quarteto, tu pode até colocar. Mas eu acho que precisa daquela questão do aguerrimento, aquele se desdobrar a mais para segurar essa pressão. E acredito que hoje não tem como fazer isso, né, Canindé? Não tem não. Tem não. Rapaz, dói, cara, assim, sabe? Sabe você sair... eu não consegui fazer o que eu queria. E nem conseguiria. Eu não ia conseguir. Não teria como eu fazer. Entendeu? Então, fica essa dívida para a torcida do Remo. Mas por que edição papagaio velho também não dá para ensinar, pegando aquela anedota do Também Carabina? tem. Porque, na verdade, poucos são os garotos. O único garoto que tinha, acho que era o Tsunami, né? O resto, pessoal, tudo é o quê? De 28 para cima. É de 28 para cima, não tem mais garoto. Tanto que nós pegamos o próprio Salgueiro, vê o sofrimento que nós passamos. Salgueiro, eu acho que tem 3 jogadores acima de 28, né? O resto tudo é meninada. É correria, então perdeu. Você pode ver que quando nós roubávamos a bola, se você tivesse de corte, não olhasse antes para você já girar e sair, quando você tocasse, que fosse receber, o time dele já estava todo lá atrás. Pode ver se não foi isso aí no jogo. Então, para você furar esse bloqueio, é preciso muita qualidade pelos lados. Isso aí está muito difícil de conseguir com o Remo. Para a gente encerrar, Oliveira, você teve muita rodagem pelo futebol do Nordeste do Brasil e a gente sabe o quanto o futebol do Nordeste cresceu nesses últimos anos. Eu falo assim, diversos clubes, a gente vê no Ceará, vê no Recife, são clubes que o Nordeste sempre está presente na Série A. Né? A Sergipe cresceu também. Também cresceu. Então, o que você, um treinador com toda essa bagagem do Nordeste brasileiro, gostaria de ver como um exemplo que a gente pode tirar aqui na Amazônia para o futebol do Pará crescer também? Que semente que está crescendo nesse solo do Nordeste que a gente pode plantar aqui, dos gramados daqui, para também germinar, crescer e dar frutos no nosso futebol? Eu acho que o Paysandu está um passo à frente. Profissionalismo. Sermos profissionais. Como eu falei para a direção, o clube precisa de um analista de desempenho, um cara que, sabe, que fustigue, que faça, né, um acompanhamento do que tem por fora de bom e sabe exatamente o que o cara é, dentro e fora, para ele contratar certo, entendeu? Tá aqui o atleta, para você trazer e não se enganar e não errar. Porque se você der uma passada errada, o clube, em hipótese alguma, o clube pode ser refém do atleta. Em hipótese alguma. Então, é necessário profissionalismo. Tanto não só para os atletas e para a comissão, mas fundamentalmente para os dirigentes, para as pessoas que comandam. Porque o próprio Ceará, rapaz, eu joguei no Ceará, quando terminar o final de ano, eu vi a fila do pessoal que jogava fora, dias e mais dias, esperando para receber. Você não existe mais isso. O Ceará se profissionalizou. Todos os profissionais do clube recebem do clube. O diretor recebe, eu acho que até o presidente é remunerado. Todos recebem. Por quê? Porque ele é obrigado entendeu? No Bahia é assim, né? No Bahia é assim. O presidente é remunerado e ele vive 24 horas pro clube. Pro clube, então teria que ser assim. Então não dá para ser mais amador. Você não pode gostar do jogador mais do que você gosta do clube. Você tem que, sabe, mostrar serviço. Ou então, você está fazendo o que ali? Para ficar de favor? Sabe, o clube, eu não ganho nada do clube, eu estou colocando o meu dinheiro ali dentro, o meu tempo, que é muito valioso. Então,
Para mim, tanto faz. Não pode ser dessa maneira. Agora, tem pessoas valiosíssimas ali dentro do Remo. Pessoas maravilhosas. Eu falei hoje para o próprio Milton Campos, falei para ele hoje, Milton, em todo campo que eu vou, acho que Deus prepara uma pessoa, sabe, assim, do bem e bota ali para, sabe, eu acho que você aqui dentro é uma dessas pessoas. Né? Então, tem muitas pessoas ali dentro, né? Mas eu estou citando o Milton, uma pessoa que foi ele que me contratou, né? Foi ele também, pela conversa que nós tivemos, não, Oliveira, isso, não tem problema nenhum. Fique totalmente à vontade. Né? Porque o que eu digo, se não acontecesse, eu ia pedir. Do mesmo jeito eu iria embora. Eu disse para o próprio 40, eu não estou feliz. Eu disse para o Roberto, né, meu preparador, eu não estou feliz, eu não estou conseguindo fazer o que eu quero. E eu não vou conseguir. Então, eu vou embora. Se não mandarem, eu vou. Mandaram, tá tranquilo. Tá certo. Canindé, muito obrigado pela tua participação no Jaia na Rede, pela entrevista e pela sinceridade. Pedrão, Gustavo, obrigado por ter vocês aqui. A gente só deseja agora sucesso para você, que volte lá para o Ceará, que você já consiga dar sua volta de bicicleta e se recolocar aí o quanto antes. E sucesso para o Clube do Remo também daqui que fica, né? Rapaz. Que é uma despedida, mas se rolar um convite no futuro para fazer um Remo do seu jeito, o senhor volta? Rapaz, eu tenho que esperar para ver, né? Porque assim, ó, vou torcer pelo clube, né? Eu aprendi a querer bem ao clube. Eu acho que fica uma dívida para a torcida, sabe? Eu acho que a torcida do Remo merece, cara, merece algo além do que eles possam até imaginar, né? Não pode ser só isso. Então ele merece muito mais. Eu espero que eles tenham a felicidade de fazer com que isso aconteça. É bem difícil no momento, mas eu espero que pelo menos ele tenha o acesso.